Meus amores, antes de qualquer coisa, eu quero começar agradecendo aos feedbacks que chegam, aos comentários, às mensagens, ao apoio constante da comunidade Alma Flow. E a você que está ouvindo esse podcast agora, de verdade, obrigada por caminhar comigo. Que ano maravilhoso que a gente viveu juntos, um ano de encontros, de prática, de consciência, de movimento real, não só do corpo, mas da alma também. E nesse momento de transição de ano, eu senti muito forte de deixar aqui uma luz prática para que vocês iniciem o próximo ciclo com mais clareza, mais presença, principalmente com movimentos reais. 2026 já está sendo sentido, é um ano que vem com bastante transformação para todo mundo. E transformação, quando não tem direção, ela vira uma dispersão. E quando não tem estrutura, ela vira cansaço. Dentro do desenho humano, cada um carrega um canal de cruz, de encarnação, né? Que é como se fosse uma missão, de certa forma. E o meu canal, ele é bem o canal do direcionamento. Significa que eu vim para direcionar as pessoas, para aquilo que ajuda elas a chegarem aos seus objetivos com a mesma clareza, afastá-las do que não ajuda e direcioná-las a passar para a sua estrutura dentro da limitação daquele momento. Então tem muito a ver com estar dentro daquela estrutura, dentro das limitações disponíveis naquele momento. E a estrutura, ela não é uma prisão, ela é uma proteção. Dentro de uma estrutura, o sistema ele relaxa, o corpo relaxa, o coração relaxa, porque quando a gente sabe o que fazer, quando a gente sabe como fazer e onde colocar a nossa energia, fica muito mais fácil de focar e sustentar o caminho. Muita gente joga essa energia na vida de forma completamente desorganizada, sem contenção, sem foco, sem barreiras, sem bordas. E isso não é uma falta de capacidade, é desperdício de energia. Eu gosto de pensar na vida, nas pessoas, dando um exemplo aqui, como a gente está falando muito da cerâmica, a tendência da cerâmica, vamos falar da argila um pouco. O meu dom, um dos meus dons, né, do meu propósito de vida, e isso está também estruturado em desenho, então a gente vê que isso faz parte do meu desenho, é ajudar a moldar essa argila, de criar borda, de criar linhas claras, de dar forma. Porque quando a energia ganha forma, ela deixa de se perder e começa a se concretizar. Com isso sendo assim, eu ajudo as pessoas a terem a melhor chance possível de chegar onde elas realmente querem chegar, e não de uma forma empurrada. Eu não estou empurrando, mas sim direcionando, dando clareza, mostrando o que ela tem que afastar, onde ela tem que se afastar, né, do que drena, do que confunde, do que não é essencial, e aproximando do que sustenta, do que nutre, do que constrói. E essa energia já está muito ativa essa semana. Talvez você já esteja sentindo uma vontade de organizar, de cortar excessos, de alinhar, de descansar para abrir espaço para o novo chegar. E eu quero mostrar isso para você, como que a gente conecta tudo isso e como o coração, junto com a sua aura, é tão importante para você se movimentar no mundo. O que acontece com todos nós em algum momento da vida é que a gente passa por um tipo de transformação que permite a abertura de um portal por onde a energia começa a fluir. Então, numa linguagem cabalística, para quem tem curiosidade, existem 10 dimensões de luz e existe um portal específico chamado Hod, que é a oitava dimensão, de cima para baixo. Quando esse canal se abre, ele proporciona algo muito específico, que é visão e inspiração divina. O que significa isso na prática? Significa que quando você está conectado a esse portal, o tempo, que na verdade não existe, deixa de ser um obstáculo e o futuro já está aqui, você consegue vê-lo. Muitos de nós, a gente não consegue ver esse futuro porque a gente se sente bloqueado, confuso, inseguro, mas as pessoas que conseguem acessar esse nível de conexão têm uma certeza muito profunda sobre o que está por vir. É quase como se tivessem profecias. Elas são capazes de agir de acordo com essa energia e com esse conhecimento.
Então, no fundo, todos nós queremos acessar essa energia de rodo, todos nós queremos abrir esse portal. E esse portal esteve muito mais aberto para a humanidade há mais de 2000 anos. Algo aconteceu energeticamente no mundo que fechou esse canal. E é por isso que tivemos tantos profetas e canais divinos no passado e a gente não tem hoje da mesma forma. Se a gente pensar nos grandes nomes nos tempos bíblicos, Moisés, Jesus, Maomé, Abraão, Ezequiel, Samuel, essas almas elas eram canais de vida extraordinária. E é importante entender algo com muita clareza aqui. Não existe hoje ninguém no mundo que chegue perto do nível de sabedoria, de visão e de poder espiritual que essas almas tinham. Então, se a gente pensar, por exemplo, em Jesus no seu tempo, no nível de profecia e visão que ele possuía, é importante saber que todos os seus colegas tinham o mesmo nível. Todos os sábios daquela época eram conhecidos como os Tenaim, né? Era um grupo de centenas, talvez milhares de pessoas que desde o nascimento eram preparadas para serem líderes espirituais. Longe de mim entrar aqui na pauta Jesus, tá? Ou tirar o mérito, ou toda a história, ou tudo que Jesus é e representa para muita gente, para muitas crenças. Eu estou trazendo só uma explicação sobre essa energia pela visão cabalística, tá? E a forma como eles, esses profetas, esses líderes espirituais eram preparados, né? É exatamente tudo aquilo que a gente aprende na Cabala, a transformação da negatividade que existe dentro de nós. A gente fala muito do amor, né? A gente fala muito do coração aberto, a gente fala muito do perdão, a gente fala muito sobre isso. Quanto mais a gente se transforma internamente, mais a gente abre o portão da profecia, mais visão a gente tem, mais a gente consegue ver. E quando a gente está conectado à luz do Criador, a gente presencia milagres. E há mais de 1000 anos, esses portões eles foram fechados. Então, hoje se diz que o dom da profecia não foi mais dado a uma única pessoa, mas às massas. E é exatamente isso que a gente vê hoje. Cada um de nós carrega uma centelha dessa consciência. Mas, ao mesmo tempo, não existe hoje uma pessoa no mundo que todos sigam, que respeitem, que consultem sobre como viver nas suas vidas, por exemplo. A gente não tem líderes espirituais que sejam verdadeiramente seguidos por centenas ou milhões ou bilhões de pessoas. Claro que existem pessoas que a gente admira, que a gente respeita, que a gente gostaria de conhecer, mas a gente não pensa nela todos os dias, como Jesus, por exemplo, né? Como quando vamos falar com nossos filhos, tomar decisões importantes ou escolher como viver, isso não é um erro, isso é proposital. Essa energia ela se tornou mais difusa. Então, quando a gente está conectado e vivendo milagres, a gente está conectado com essa dimensão. Mas quando a gente se desconecta, algo acontece. E isso nos leva a entender algo muito importante sobre pedidos, sobre oração e manifestação. Há alguns anos, eu perguntei para uma pessoa, né, para um estudante lá dos Estados Unidos de Cabala, qual que era o objetivo dessa pessoa, né? A gente estava estudando tudo junto e essa pessoa disse: eu quero. Isso muitas pessoas falaram naquela época também. Eu quero alcançar milhões de pessoas e ajudá-las com o meu conteúdo. E no momento exato em que ela disse isso, eu quero ajudar 1 milhão de pessoas, a energia correspondente a ajudar 1 milhão de pessoas, ela foi enviada. A luz do Criador, ela envia essa energia imediatamente assim que você pede algo. E qualquer coisa que você pede na vida, o Criador, ele envia essa energia. Quando alguém ora pela alma gêmea, a energia de alma gêmea, ela é enviada. Quando alguém tenta ter filhos, ou mesmo quando tem dificuldade, fertilização in vitro, ou tentativas frustradas, não é que a pessoa não tem a energia de uma criança. O Criador, ele envia a alma da criança. O que existe, pela sabedoria cabalística, é um bloqueio que impede essa energia de se manifestar no mundo físico. Então, algo que é pedido e não recebido, isso se torna o que a gente chama de luz circundante. Então, por exemplo, eu digo, eu quero minha alma gêmea, mas eu estou solteira. A energia de alma gêmea, ela vem e me envolve, mas ainda não se torna a luz interior. A luz interior é quando a manifestação acontece. Então, se eu digo que eu quero ganhar 1 milhão, e eu rezo por isso e desejo isso de verdade, é a luz do Criador. A luz do Criador, ela envia essa energia, ela me envolve.
E essa energia, quando ela se torna luz interior, esse dinheiro aparece fisicamente, por meio de um trabalho, de uma transação, de uma oportunidade, às vezes não exatamente do jeito, mas muito semelhante a isso. Então, a luz circundante é o potencial e a luz interior é a manifestação. Então, imagine que essa mesma pessoa, depois de alcançar esse 1 milhão, diz: ah, eu quero ajudar 10 milhões de pessoas. Então, o criador responde: ok, você está em 1 milhão. Você está pedindo 10. Então, eu estou enviando agora a energia de mais 9 milhões. E essa luz começa a te envolver. O que, que isso gera? Pressão, estresse. E aqui vem algo muito importante. A escuridão não é a ausência de luz. A escuridão é o excesso de luz. Lembra que eu falei isso para vocês até do mês de Capricórnio? A gente não tem aquela camada de proteção, Sheriná, porque é muita energia entrando, a gente não tem aquele protetor solar, então a gente sente que queima. É isso, excesso de luz. Então, quando o recipiente não tem capacidade para conter aquilo que chegou, acontece essa queimadura do sol, né? Então, quando a luz está fraca, você olha, mas quando a luz aumenta, você tem que fechar os olhos, né? Porque você não consegue olhar direito. Então, quando fica intensa demais, você até fecha o olho e sente a escuridão. Mas a escuridão não veio porque faltou uma luz. A escuridão veio porque a luz era demais. E isso acontece na vida. Então, onde há confusão, oposição, traição, estresse, colapsos, existe excesso de luz sem recipiente. Você pode estar fazendo tudo certo na sua carreira, no seu negócio, na sua vida e ainda assim sentir que nada está fluindo. Isso significa que a luz já entrou, mas o recipiente ainda não se expandiu. E a pressão existe por quê? Para quê? Para te acordar, para te fazer abandonar a velha forma de pensar. Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Presta atenção nessa frase. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. E é exatamente aqui que estrutura, direção e consciência se tornam indispensáveis. Você precisa expandir o seu recipiente para conseguir conter a luz que dobra o seu objetivo. Uma das coisas que eu observo ao longo do tempo é que as pessoas que conseguem fazer isso conscientemente estão ativamente tentando expandir esse recipiente. E é uma das formas mais claras de fazer isso através da humildade e da curiosidade, fazendo pergunta. A gente não faz pergunta, né? E eu vejo isso claramente com pessoas bem-sucedidas que estão em lugares querendo aprender da mesma forma que estão ali para ensinar. E isso é algo muito importante. É uma das maneiras mais eficazes de transformar luz externa em luz interior. Quando você está num estado de desapego, com real vontade de aprender, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente que você está, você evita um caminho muito comum, o caminho da dor externa, do caos, da quebra. Porque muitas vezes o sistema ele precisa te quebrar para te levar para o próximo nível. Mas existe também esse outro caminho. Qualquer coisa que você queira receber na sua vida, qualquer coisa, você precisa saber de algo com muita honestidade. Se você ainda não tem isso, não é porque você não merece, é porque você ainda não tem o recipiente para isso. E tá tudo bem. O recipiente vai ser criado, na maioria das vezes, ele é criado através da dor, do sofrimento, do desafio, da escuridão. As pessoas elas passam por experiências difíceis, se libertam do antigo eu, desapegam da identidade antiga e acabam abraçando esse novo eu. E depois dizem coisas como: meu Deus, ainda bem que isso tal coisa não aconteceu. Ou nossa, eu não mudaria nada, isso me fez quem eu sou hoje. Mas a grande pergunta é: como chegar lá sem precisar sofrer tanto? Como chegar lá sem precisar se quebrar toda vez passar por esse momento de tanta dor? Porque se você sente que você está cansado, sem inspiração, com a sensação de que está sempre perdendo algo, vivendo as mesmas lições sempre, 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 provavelmente é porque você está pedindo um próximo nível, mas você não está treinando o seu corpo, o seu sistema, o seu coração para receber isso. Então, o universo acaba forçando esse treinamento.
Por isso, a principal maneira de não precisar passar pela dor para chegar ao próximo nível é aprender a estar aberto, é aprender, é buscar aprender, é questionar e a receber também. Aprender a receber. Você sabia que um dos maiores processos de correção de alma, que a gente chama de tikkun, para muitas pessoas é aprender a receber de verdade. Uma vez eu estava conversando com uma mentorada e ela falou assim: por que é tão difícil encontrar um relacionamento? Eu preencho todos os requisitos. Ela realmente até preenchia. Ela seria no papel assim a companheira incrível. Mas depois assim de alguns minutos de conversa, ficou claro para mim, ela não gostava de receber. Ela não sabia receber. Ela estava completamente imersa na sua energia masculina, porque não queria, mas não porque ela queria estar na energia masculina, mas porque ela aprendeu que receber era perigoso. Em algum momento da vida dela, ela internalizou a crença de que receber tornaria ela uma pessoa fraca. Lembra? Receber é muito a energia feminina. Então, para ela, provavelmente tinha alguma crença de, se ela recebe, ela perde controle, se ela recebe, ela se torna vulnerável. Então, ela preferia ser sempre a que dava, a que compartilhava. E isso pode até parecer espiritual, mas na prática o Criador diz: se você não quer receber, eu não tenho nada para dar para você. E aí acontece algo muito interessante. Ela quer atrair um homem na sua energia masculina, mas só atrai homens que ela considera fraco, ou que não são bem-sucedidos, ou não sabem o que querem, ou são energeticamente menores do que ela, ou então ela atrai o tipo de homem que deseja, mas ele está indisponível, ou fisicamente indisponível, ou emocionalmente disponível. E aí eu te pergunto, que tipo de recipiente você está oferecendo? Nenhum. Você está dizendo energeticamente, eu não quero receber, eu quero controlar. Então você atrai alguém que está confortável em ser controlado. E os papéis vão se inverter. Você se torna a estrutura e ele vai virar o recipiente. Vocês trocam de lugar. Tem até um tema na internet que ficou bem assim polemizado com um professor que fala sobre energia feminina e masculina, que era sobre, ele pergunta lá, o que você acha de mulheres tomarem a iniciativa? Porque no workshop que esse professor fez, muitos homens disseram que não se importariam de ser abordados. E as mulheres ficaram assim, revoltadíssimas, sabe? Que, por favor, os homens não têm que ser fracos e esperar que a mulher tome iniciativa. Isso não é energia feminina, isso, aquilo. Mas a reflexão que veio depois de toda essa polêmica é quando uma mulher diz que jamais abordaria um homem e que os homens precisam tomar iniciativa, o ponto que o professor quis chegar é o porquê que isso incomodava tanto ela, de ela ter que tomar uma iniciativa, até que chegou no ponto aonde ela acaba entendendo que ela não queria receber. E quanto ela não quisesse receber, a realidade dela ia continuar refletindo isso. Então, tudo faz sentido. Se algo não está acontecendo na sua vida, não é uma punição, é uma falta de recipiente. Então, quanto mais cedo você assume responsabilidade por isso, mais cedo o milagre acontece. E como que a gente cria esse recipiente? Com curiosidade, com abertura, fazendo perguntas. Opiniões geralmente são limitadas, porque toda opinião vem com uma é, infinitas crenças, infinitas dores. Então, é muito difícil você ter uma opinião muito preto no branco, porque existem muitas camadas de cinza em torno de tudo isso. Então, quando você questiona mais do que tem uma opinião formada sobre tudo, e você questiona, você pergunta, tudo expande. Então é difícil para você receber um elogio, receber admiração, receber cuidado. É difícil para você relaxar quando alguém está te servindo. É difícil receber um toque, uma palavra de afirmação, de intimidade. Muitas vezes isso está ligado a traumas profundos e muitas almas entram na nossa vida justamente para nos ensinar a receber.
mas a gente se afasta, a gente afasta essas pessoas, a gente atrai aquelas que nos drenam. Depois a gente reclama. E o Criador, ele quer te dar, mas você envia sinais para o universo contraditórios. Lembra que os sinais que a gente envia é sempre de acordo com a nossa frequência e não e com as nossas ações. A criação, ela é perfeita, o sistema, ele é perfeito. Então, se existe uma falha, essa falha está dentro de você. E é aqui que o coração entra, porque o Anahata é o centro do receber. Por isso que sempre nas práticas de yoga eu trago o Yam, né, o IAM, YAM, que é o mantra da abertura do Anahata Chakra. Por isso que eu trabalho tanto abertura de coração no tapetinho, também com a energia do Tantra, foco, trago esse Tantra do Anahata Chakra que a minha mestra me ensinou, ensino para vocês como usar isso na prática, no dia a dia, para você entender que é a partir do coração que você aprende a receber. Então, tem essa questão energética, além de tudo que eu falei aqui. Eu vou te contar uma história real, porque eu acho que ela vai costurar também com tudo isso que a gente falou sobre a luz circundante, sobre recipiente e tudo mais. Às vezes a pessoa ela não precisa de motivação, ela precisa de uma engenharia reversa. Então, meu professor uma vez estava conversando com uma moça, a gente estava assistindo um workshop ele fazendo com essa moça, e ela chegou com uma pergunta que sempre as pessoas trazem, assim, e e era sobre como escalar o trabalho dela, entender por que o trabalho dela não estava escalando. Então ele começou a fazer algumas perguntas para pegar a raiz. E ela fala um pouco do site que ela tem e por que energeticamente não está escalando. E ele começou até a perguntar para ela, o que tem no seu site e tal. Ela contou que era um site de marketplace, de vendas. E ele viu assim tudo impecável, tudo maravilhoso, o site perfeito, o nome perfeito, e ele queria entender um pouco mais, né? E perguntou para ela quanto que ela estava faturando, e ela falou, estou faturando 60 mil. E ele perguntou quanto que você investiu agora, daí ela disse, provavelmente 25 mil. Ele olhou a estrutura de negócio e perguntou, esses produtos que você está vendo aqui, você não é dona deles? Ela falou, não, né, eu sou um marketplace. Então, eu fiz 60 mil em vendas, mas eu fico só com 40%. Então, provavelmente, ela recebeu uns 30 mil. Então, ele começou a fazer perguntas mais importantes para ela de negócio. Ele perguntou para ela quem que é o visionário e quem que é o operador, porque às vezes uma pessoa é as duas. O visionário é a luz e o operador é o instrumento. E quando você não tem as duas energias, o negócio não decola. Então ele disse para ela: se você tem mais energia visionária do que operacional, se você não é operadora, quem é a pessoa que vai pensar em infraestrutura, recipiente, estrutura para sua criatividade, energia e o seu poder fluírem? E essa é a questão. E daí ele começou a perguntar: como que você consegue que os produtos sejam mais postados aqui? Como que você obtém? E daí ela explicou que ela trabalha com vários pequenos designs e que o trabalho dela é para e que ela trabalha com essas pessoas para criar uma narrativa visual das marcas. E daí ele começou a tocar no coração disso tudo. Por que o recipiente não é só operacional, é emocional e espiritual também? Então ele pergunta: você consegue ser o recipiente ao mesmo tempo? Qual que é a sua capacidade de receber? Ele perguntou duas coisas para ela que são duas prioridades. Primeiro, o que você acha que você merece receber financeiramente? E segundo, se ele perguntasse para ela se era natural, ela se sente natural em receber 10 milhões de dólares, qual que seria a resposta dela? Porque se a pessoa responde, isso é demais, isso não é natural, significa o quê? Que ela não tem o recipiente para 10 milhões, porque não é natural para ela, ela fica até com ansiedade. Nossa, meu Deus, muito dinheiro. E daí ele usou esse exemplo, e é aí que eu quero trazer para vocês sobre essa reflexão que ele trouxe para ela. Seja o que for, o que você quer receber, o que você queira receber, energia de alma gêmea, um ótimo homem, uma ótima mulher, alguém que preenche todos os requisitos, liberdade financeira, milhões de seguidores, seja o que for, a verdadeira pergunta sempre é: se isso chegasse em você, se isso chegasse na sua vida, isso seria no seu estado natural? Ou você ia se sentir sobrecarregado? Você se sentiria que não é natural? Existe alguma parte de você que acredita que você não merece? Porque aqui começa a sabotar essa escalabilidade que ela estava dizendo nesse exemplo, entende? Então, o exemplo da mulher que diz, por que os homens não me abordam? Mas energeticamente ela também não quer se abordada, porque ela não quer receber. Daí ele voltou no caso dessa aluna da empresa, né?
E se você ser a operadora? E algo me diz que você pode ser, ele contou isso para ela, né? Sentiu essa energia que ela poderia receber o valor X que ele trouxe para ela. Ele trouxe para ela que talvez o próximo passo para ela não seria só ser a visionária da empresa dela, mas também aprender a operar. Você vai ter que conversar com os operadores, aprender, isso ele dizendo para ela, né? Vai ter que aprender o que eles fazem e também pedir para Deus, orar para encontrar essas pessoas. E você vai encontrar essas pessoas, é pedir para Deus colocar as pessoas certas no seu caminho para você aprender a como é a operação, como operar. E quando você aprender, ele disse para ela, a ser operadora, você também vai aprender a ser a receptora, a receber. Porque ser receptor não é passividade, ser receptor é maturidade. E daí ele perguntou para ela: você faturou 60 mil nesse ano, você pode estabelecer uma meta de 1 milhão para o próximo ano. Tudo bem para você? Parece natural? O número que você está propondo, esse número que eu estou propondo, como que você se sente? E daí, com toda essa conversa, que eu não sei se está fazendo sentido aqui para você, porque eu estou tentando resumir, lembrar, porque é muito estudo, muita coisa. Ela começou a falar: ah, e agora eu estou percebendo que o meu bloqueio limitante, que é a necessidade de controle, eu sinto que para criar esse recipiente, isso ela dizendo, de 1 milhão, ela teria que ter um estilo de vida que sustente esse milhão. Muitas coisas teriam que mudar. E ela sente essa resistência, esse medo. E daí vem a clareza e a chave. Essa é a parte, existe uma parte dela que está rezando para não ganhar 1 milhão. Porque se ela tiver que ganhar 1 milhão, ela vai ter que sair do lugar de segurança, ela vai ter que se arriscar, ela vai ter que mudar o estilo de vida. Então ela disse: poxa, eu teria que mudar a minha rotina diária, o quanto eu me permito alcançar, porque eu faço muito trabalho espiritual e tenho a crença de que se eu me dedicar a isso, ao crescimento, eu vou perder o trabalho espiritual, eu vou esquecer de permitir o Criador, vou ficar estressada, vou exagerar. E é aí que a gente entende qual é, eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, que a maioria das pessoas que quando pensam em dinheiro ou pensam em escalar financeiramente, a crença geralmente é essa. Se você ficar rico, se você tiver sucesso, você vai perder o equilíbrio, ou você vai perder a espiritualidade, ou você vai perder o tempo com seus filhos, ou você vai ficar com tanta energia masculina que não vai existir mais relacionamento. E isso é uma crença limitada, porque parte de ser operador naquilo que você está querendo cocriar é aprender o timing de delegar. Então, se você tem o objetivo, sei lá, no ano que vem, de ganhar 1 milhão, de ganhar um valor X e ter também tempo livre, há essa possibilidade, mas você precisa fazer uma engenharia reversa dessas duas coisas. Então, existem pessoas com negócios de 100 mil vezes maiores do que o seu e elas têm mais tempo livre que você, provavelmente, e elas estão menos estressadas. Então, existe esse destino para todas as pessoas, mas a gente precisa entender qual é a estrutura, que cada pessoa tem uma, que cada pessoa tem uma crença limitante diferente, cada pessoa tem uma realidade diferente. E eu estou falando aqui de uma forma muito geral, existem vários contextos por detrás de tudo isso, né? Mas eu estou falando de uma forma geral, para entender como faz virar essa realidade uma realidade. Como ter essa estrutura, baseado em quê? E mudar a crença, gente, demora, pode demorar anos se a pessoa não sabe qual é a crença dela, qual é o tikkun dela, qual que é o processo de alma dela. Estou falando tudo isso para você conseguir fazer uma limpeza de tudo nesse fim de ano. Tira tempo para integrar tudo que você acessou, tudo que você viveu, todas as informações, tudo que eu já ensinei para vocês até aqui. Ouçam outros episódios, fechem pendências, sejam curiosos, questionem, tenham o desejo de aprender e o desejo de receber. Porque quando você aprende a receber, não tomar, receber, você aprende a receber do Criador. A gente está destinado a ter vidas extraordinárias e isso pode acontecer rápido. E quando eu falo isso, eu quero explicar que eu estou falando de um estado de consciência
e não só da matéria. Eu estou falando de estado de consciência, porque tudo que é matéria, ainda mais com esse novo paradigma, tudo que a gente acha que é luxo, tudo que a gente acha que é riqueza, vai ser muito. Os valores já estão sendo mudados. Não significa que uma pessoa é rica, milionária e ela é uma pessoa abundante ou que ela é uma pessoa de luxo. Não é. O luxo é, hoje em dia, o novo luxo é ter paz. Hoje o novo luxo é ter saúde mental. Hoje o novo luxo é você viver com esse anahata expandido. Então, se você só está pensando em tudo isso que eu estou falando de dinheiro, de matéria, por mais que eu tenha trazido exemplos, porque é o que a maioria das pessoas falam, que é sobre dinheiro, eu estou falando de algo muito mais profundo que isso. Eu espero que você tenha acessado o que eu quero trazer para vocês aqui. Crie espaço interno para receber o que você pede. Eu desejo para vocês a palavra recompensa. Eu quero que você saiba de verdade o quanto você é amado pela força do Criador, o quanto o Criador deseja se expressar através de você e o quanto muitas vezes o Criador, a energia do universo, sofre não por falta de amor, mas porque nós ainda não conseguimos receber esse amor plenamente. Não existe limite para que o Criador deseja dar para a gente, para cada um de nós. Todo o nosso trabalho espiritual, no fundo, não é para a gente se tornar alguém melhor, é para a gente chegar a um ponto de tanta certeza no Criador e em nós mesmos. Quando eu falo Criador, também tem a ver com nós mesmos, que finalmente a gente consegue abrir o coração para receber e receber tudo. Amor, saúde, equilíbrio, prosperidade, propósito, alegria, isso não é um privilégio, é um direito de nascença. Então, eu desejo que a gente consiga entender tudo isso, ter uma vida com amor, com equilíbrio, com saúde, com prosperidade. O que destrói a gente é quando a gente reclama, quando a gente busca validação, quando a gente mendiga amor. A gente tem que aprender a entender, a ter isso assim encarnado no nosso corpo, corporificado, que a gente é completo exatamente como a gente é. Você não precisa de nada externo para se sentir inteiro, porque a sua parceria com o universo, com Deus, com o Criador, sempre te sustentou. O Criador, ele é a sua relação mais importante? Certifique-se, preste atenção de pensar no Criador mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. Principalmente nesse fim de ano, certifique-se que ainda existe um lugar no seu coração, um lugar na sua casa que sempre convida a presença da força do Criador a entrar. Escolher sempre aprender, principalmente aprender sem culpa, porque muita gente quer crescer, mas fica presa na culpa pelos erros, e a culpa, ela não é uma transformação, a culpa é paralisia. Assuma a responsabilidade total pelo seu erro, pela sua má intenção, pela cegueira que você teve em algum tempo, pela dor que você causou pelo outro, mas ao mesmo tempo entende que tem algo mais elevado por detrás disso, que isso tudo faz parte da sua jornada de transformação, que sem um erro você não chegaria aonde você está. Você não estaria no nível de consciência que você está nesse momento. Então, assumir responsabilidade não é sentir culpa. Você não é o seu erro, você é quem você se torna a partir do seu erro. É assim que você cresce, com responsabilidade, com humildade, sem culpa. No dia que você nasceu, você já estava vivendo com o seu verdadeiro eu. Não foi pensado, não foi estratégico, foi tão natural quanto respirar. Mas conforme a gente foi crescendo, o mundo começou a dizer: quem você precisava ser para ser amado, para ser aceito, para ser respeitado, para ser bem-sucedido, e pouco a pouco você foi se afastando daquilo que fazia você brilhar, tentando caber no que fazia os outros brilharem. Por isso que o caminho espiritual verdadeiro não é se tornar uma pessoa nova, é desaprender tudo aquilo que nunca foi você. É deixar cair as camadas. O seu eu real nunca foi embora. Ele só ficou coberto. Por isso que eu trago as terapias tântricas, né? A terapia do toque sagrado. Eu só trabalho com mulheres, antes que alguém me pergunte, mas é isso. A energia vital, sexual e criativa, quando ela é ativada, a energia Kundalini é ativada de uma forma muito responsável, leva você para esse estado de pureza. Ela vai imediatamente, assim, reprograma o seu corpo para ser o que você era. Descobrir o que foi coberto. E é isso, quando essas camadas elas caem, algo muito simples acontece, você começa a ver a sua própria magnificência. E toda sabedoria espiritual diz a mesma coisa. Você já é
poderoso e digno. Você só precisa se dar a chance de enxergar isso. E aqui entram, por exemplo, no desenho humano as auras, né? Então, se você é um manifestador, o seu descondicionamento passa por parar de se encolher para não incomodar. Porque desde cedo você aprendeu que iniciar era perigoso, que o seu impacto era demais, então você passou a se segurar. Então, se descondicionar para você é voltar a confiar no seu impulso, informar em vez de pedir permissão. Quando você se assume, a raiva ela se dissolve e a paz ela aparece. Então, se você é um gerador, que a maioria das pessoas são, o seu condicionamento veio de fazer o que não te dá uma resposta. Você aprendeu a dizer sim para agradar, a sustentar o que não te nutre. Então, para você descondicionar é voltar a escutar o seu corpo, a resposta visceral. Quando você respeita isso, a frustração vira satisfação. Tem muito projetor chegando assim no meu campo, muito, e eu sinto que eu tenho que fazer um trabalho especial com vocês, projetores. E o seu condicionamento foi tentar provar valor através do trabalho excessivo, trabalhar demais, tentando ser visto, tentando ser reconhecido. Então, descondicionar para você é parar de forçar, é esperar o reconhecimento correto. Quando você é convidado de uma forma correta, essa sua amargura vira sucesso. Refletor, né, o condicionamento vem de tentar se definir, porque o refletor ele absorve tudo, amplifica tudo. Então, para você respeitar o tempo, respeitar o seu ciclo, e isso tira a decepção e vira uma surpresa, né? Então, como tudo que eu falei hoje aqui, volta sempre ao mesmo ponto. Não é sobre fazer demais, não é sobre se consertar, é sobre parar de agir a partir do que não é você. A sua essência ela já é perfeita, você não precisa controlá-la, criá-la. Você só veio com ela. E a coisa mais corajosa que você pode fazer é viver apoiando o que a sua essência diz e não continuar se contorcendo para caber. O Sky tá aqui do meu ladinho, morrendo de calor, né, Sky? Vou finalizar aqui a nossa conversa. Sky é meu cachorro e hoje tá um calor maravilhoso para quem tá aonde? Na piscina, Sky? No lago, na cachoeira? Conta para mim. Enfim, desculpa, gente. É, o descondicionamento, ele é uma devoção diária, gente, porque todo dia a vida te convida a sair de um molde. Então, pergunte: como eu faria isso se eu fosse realmente eu? Como eu faria isso se eu não tivesse medo de pertencer, de não pertencer? A vida tem o currículo, ela vai te mostrar situação por situação, um próximo ponto para você soltar. Você não precisa saber de tudo agora. Você só precisa olhar tudo com honestidade. Quando você escolhe ser você, algo mágico acontece. Você para de tentar se encaixar e começa finalmente a pertencer, porque o amor que sentimos quando somos amados pelo nosso eu real é muito diferente, é verdadeiro, é profundo. E eu faço tudo isso que eu faço no Alma Flow exatamente para isso, para criar um espaço onde você pode se descondicionar com consciência, sem culpa, sem pressa, sem pressão, para que você tenha coragem de deixar as pessoas te verem, porque quando você se mostra, você dá permissão para que o mundo te encontre. Eu quero encerrar esse episódio te contando algo importante. Na segunda semana de janeiro, provavelmente vai ser na segunda semana de janeiro, eu vou começar uma nova mentoria em grupo. Não é sempre que eu abro mentoria em grupo. E eu preciso ser muito honesta com vocês. Não vai ser essa coisa fria de jogar um monte de vídeo numa plataforma e te deixar lá sozinho. Não vai ser conteúdo genérico que para todo mundo. Não vai ser eu falando de forma ampla para um monte de gente. Isso simplesmente, no meu olhar, na minha visão, não funciona. Eu não trabalho desse jeito. O que eu vou abrir é a alma nutrida em grupo, que é um espaço onde a gente vai caminhar junto por 12 semanas, com estrutura, com direção e com aplicação real. Mesmo sendo em grupo, eu não perco o essencial, que é direcionar pessoas, porque eu sei fazer isso, eu faço isso estudando o mapa de cada pessoa. Então, vai ter um grupo com o número certo de pessoas. Então, eu vou estudar aqui todos os mapas de autoconhecimento que eu tenho, que eu trago, que eu estudo, para mostrar onde você deve focar em 2026,
o que você tem que parar de fazer, o que você tem que sustentar, aonde você está desperdiçando energia. Eu quero validar algo que talvez você já tenha percebido, sim, porque todo mundo está cansado de mentoria, mas não está cansado de uma direção real, de clareza, de resultado. Eu sinto que as pessoas elas estão cansadas de tudo que é muito genérico, que é aquela conversa motivacional, daquele zoom infinito sem aplicação, de excesso de conteúdo, mas pouca mudança real. E esse é o diferencial da Alma Nutrida, porque a minha mentoria ela funciona por um motivo muito simples. Eu estruturo, isso faz parte da minha aura, de estruturar você. Isso não é uma opinião, é uma mecânica do meu desenho. Então eu vejo de cima, eu entendo o mapa, eu corto o que não funciona, eu direciono energia, eu crio esses limites, foco e contenção com você. Eu trago esse lado terapêutico também de escuta infinita. Eu te ajudo a arquitetar o seu caminho, dirigindo a energia, né, trazendo uma estratégia existencial. Então, não é uma mentoria para você aprender mais, é para você parar de desperdiçar a sua energia e finalmente ir na direção certa. E esse formato respeita isso. Então, não são aulas, são ciclos de direção. Cada pessoa vai receber uma direção central, bem clara, aplicável, com algo que seja assim, conteúdos que são necessários, mas não muito longos também, uma ação por semana, decisões pendentes assim destravadas, práticas corporais, porque eu trabalho com o corpo também, né, para trazer uma âncora, não como um produto, mas como uma ferramenta de alinhamento. Os encontros ao vivo vão ser pontuais, então não vai ser aquela coisa exagerada que você tem que estar em tudo, vai ser bem focado. Para 2026, como a gente sabe, não é um ano para você se espalhar, né? É um ano para você direcionar, estruturar, sustentar. E a maioria das pessoas não fracassam porque falta uma força de vontade. Acontece é que elas estão indo para uma direção errada ou elas desperdiçam demais a energia. Então, eu te ajudo a fazer o certo para você. Então, se isso ressonar com você, fica ligado, fica atento, que as vagas vão ser, eu vou abrir elas em janeiro, eu vou jogar lá na comunidade do WhatsApp, não vou fazer alarde provavelmente nas redes sociais, não sei como vou fazer isso ainda. Vou agora me desligar um pouco para conseguir ancorar tudo isso, os insights que estão vindo. Mas é isso, sempre é necessário uma transformação, e é por isso que a gente está aqui, e eu estou aqui para guiar vocês. Agradeço demais a confiança, o carinho, o amor. Espero que vocês passem esse mês de Capricórnio de uma forma mais leve. Tem muita energia de terra, mas também tem esse trabalho interno da água, né? Capricórnio tem esse signo tem esse elemento água internamente, então como que a gente consegue trabalhar as nossas emoções de uma forma mais proativa e não reativa e estruturar esse ano maravilhoso que está para chegar. Um super beijo, gratidão e até o próximo episódio.